Eu quero ler apenas uma passagem, apenas um trecho de uma declaração do apóstolo Paulo, na mais famosa de suas epístolas, a Epístola aos Romanos, o capítulo 12 e o versículo 2, apenas a parte A. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Apenas essa passagem da Epístola aos Romanos, a mais doutrinária das cartas do apóstolo Paulo, o livro mais estudado da Bíblia, considerada como a rainha das epístolas paulinas, a carta aos Romanos, direcionada, uma carta escrita a uma comunidade de fé que não foi Paulo que fundou, mas uma comunidade de fé existente na capital do Império Romano, onde os cristãos eram assediados por padrões de pensamento pagãos e também por padrões de conduta pagãs. Não fazia tempo que eles tinham se convertido e muitos estavam confusos sobre o estilo de vida que deveriam ter após converter-se ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pregado pelos seus apóstolos, alguns dos quais ainda vivos quando a epístola foi escrita. Quando Paulo chega no capítulo 12, ele entra nas implicações práticas das doutrinas expostas do capítulo 1 até o capítulo de número 11. Alguns capítulos profundíssimos, como o 9, o 10 e o 11, que trata da soberania de Deus na eleição de Israel e na salvação dos gentios. Quando chega no capítulo 12, ele vai mostrar para os seus leitores quais as consequências de se acreditar, de se identificar com as doutrinas expostas nos capítulos anteriores. E ele já abre o capítulo exortando aos cristãos em Roma para que eles não vivessem segundo os padrões daquele mundo, ou seja, daquele século, daquele momento histórico em que eles tinham sido chamados para serem discípulos de Jesus de Nazaré. Não vivam conforme os padrões desse mundo. Para Paulo, se as doutrinas em que eles acreditavam era de um nível elevado de pureza, de santidade, de verdade, de justiça, de bondade divina, então eles também deveriam viver um estilo de vida moralmente e espiritualmente elevado. E para que o estilo de vida deles agradasse a Deus e eles experimentassem a boa, perfeita e agradável vontade divina, eles precisavam permitir que Deus transformasse eles pela renovação da mente deles. Deus estava disposto a renovar, a transformar a vida deles pela renovação da mente deles.
Paulo estava preocupado. Ele não queria que aquela comunidade de fé se conformasse. A palavra que usaríamos hoje para clarear o que ele diz aqui no original seria a palavra formatar ou formatação. Paulo não queria que os cristãos em Roma fossem formatados pelo paganismo. A vida deles, a conduta deles não deveria ser pautada pelo estilo de vida das pessoas que não conheciam a Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se conformar com o mundo é tomar a forma do mundo, é imitar o mundo, é invejar o mundo como um sistema, é reproduzir o que o mundo faz, é imitar o que o mundo propõe, é seguir uma agenda mundana no estilo de vida e nos padrões de pensamento, mesmo professando a fé no Nazareno. É preocupado com essa possibilidade, e que é tão comum e que está acontecendo hoje, que Paulo escreveu essa exortação. E não vivam, ou seja, não se conduzam, não se comportem conforme os padrões deste mundo. O cristianismo é uma religião exclusivista, que defende absolutos em um mundo de relativismo, em uma cultura relativista. Para nós cristãos, o certo e o errado não são construções sociais. O certo e o errado não são invenções da humanidade. O certo e o errado, segundo a palavra de Deus, se fundamenta em padrões transcendentes de moralidade. Ou seja, para o cristão existe uma autoridade externa que está acima de todas as outras autoridades. Para o cristão é Deus que diz o que é certo e é Deus que estabelece o que é errado. É Deus que cria os padrões, que estabelece o padrão para mim crer e para mim viver. O Evangelho não é uma mensagem relativista, não é uma mensagem que tenha que se adaptar ao gosto do freguês, não é a vontade do freguês que determina o que é certo e o errado no cristianismo, não é a opinião da maioria, não é o gosto da maioria que define o que é certo e o que é errado dentro do cristianismo bíblico e neotestamentário. É Deus, na sua palavra, que estabelece o padrão para as minhas crenças e para a minha conduta agradar a Ele. Enquanto eu não alinho a minha maneira de crer e a minha maneira de viver com a palavra de Deus, a revelação da vontade de Deus e do caráter de Deus, a minha vida como cristão é uma fraude, porque é na palavra divina que o padrão é revelado, que o padrão é exigido. E para mim ser um cristão verdadeiro, é Deus que tem que me formatar, não é o mundo. E Deus, por ser Criador e Redentor, tem direito exclusivo. É Ele que tem os ditames para as nossas crenças e para a nossa conduta. Somente corações regenerados, somente pecadores que reconhecem a sua própria miséria e a suficiência do Salvador, que é Cristo, podem se submeter voluntariamente
a esse elevado padrão de ensinamento e de conduta que está nas Escrituras Sagradas para quem quer agradar o Criador dos céus e da terra. Paulo se preocupava se os romanos se deixassem formatar pelo mundo, pela cultura em que eles viviam, eles não seriam diferentes dos pagãos, eles não viveriam um estilo de vida diferente dos perdidos, e isso comprometeria a identidade da fé cristã e sabotaria, atrapalharia o cumprimento da missão dos cristãos em um império romano pagão, idólatra, depravado. É por isso que Paulo traz essas exortações tão pertinentes para os dias em que nós estamos vivendo. Ainda hoje, uma das grandes tentações que enfrentamos é a tentação de nos deixarmos conformar, de nos deixarmos formatar pelo que o mundo diz, pelos padrões criados pelo mundo, pelos estilos criados pelo mundo, pela cultura pagã que nos rodeia. Paulo disse, com isso eu quero terminar, 2 Coríntios 5,17: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se queremos ser homens e mulheres agradáveis a Deus, precisamos alinhar a nossa maneira de pensar e de viver com o que Deus exige que pensemos, com o que Deus exige que vivamos. Os padrões de Deus são muito diferentes dos padrões do mundo, e na vida do cristão, quem deve mandar é a palavra e não os nossos gostos, os nossos preconceitos ou a nossa natureza pecaminosa. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Deus que nas Escrituras se revela, o Deus do apóstolo Paulo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o juiz da humanidade, o juiz dos vivos e dos mortos.